Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Pra você ouvir, pra você curtir, a web rádio que você gosta de ouvir. Salve, salve, nação cuscuzeira! E aí, tudo bem com vocês, galerinha encarnada e desencarnada? Pois vamos pegar vossas cuscuzeiras, em vez de bater e gritar quero cuscuz, vocês já têm o cuscuz servido com muito glamour. E hoje o programa promete. Então, bora preparar hoje para fazer uma boa prece, para harmonizar e iniciarmos logo o nosso cuscuz com o espiritismo. Aí vocês devem estar se perguntando, quem é ela? Quem é ela? Sou eu, Paloma Benício. Vim auxiliar vocês nessa jornada da nossa nada mole encarnação em busca da reforma íntima. Vamos lá, gente. Temos que harmonizar, trazer aquela crocância no nosso cuscuz. Eu gostaria de chamar a Isabel para fazer a nossa prece inicial. Isabel, se você está entre nós, bata 2 vezes para sim e 1 para não. Toque, toque, né, Paloma? Boa noite, caros ouvintes. Vamos juntar, unir os nossos pensamentos em comunhão com Cristo, nosso irmão maior. Lembrando que o Nazareno veio a nós para nos mostrar o caminho, ser a verdade e nos encher a vida de amor e paz. Envolve, Jesus querido, a todos nós que nos encontramos reunidos em teu nome, em nossos lares, nas ruas, nos trabalhos, ainda no trânsito, seja onde for, que essa luz caída do céu, possa banhar os nossos corações, consolando as nossas dores, diminuindo as nossas aflições. Envolve, divino amigo, a nossa querida palestrante da noite de hoje, para que através dela brilhem os teus ensinamentos. E que nesse momento, pelo menos, sintamos o teu amor misericordioso a nos envolver em paz, em bênçãos e em luz. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. E aí, galera, bora ouvir uma música para dar aquela harmonizada. DJ JP, levanta a mãozinha e papoca no som, rapaz. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Veja o futuro que agora começou. Veja a criança já pensando no amor e sorrindo vai seguindo, vai fazendo um mundo de paz, união e brincando vai arando a terra, o solo de uma nova geração. Veja a semente que o tempo fez brotar. Veja a infância tem Jesus a orientar. Mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós é preciso eternamente amar, eternamente amar.
Veja a semente que o tempo fez brotar. Veja a infância tem Jesus a orientar. Mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós: é preciso eternamente amar. Eternamente amar. Coopere com Jesus. Eternamente Evangelize, coopere com Jesus. eternamente amar. E aí, galera, depois dessa remix, estamos aqui com o nosso Cuscuz com Espiritismo. Essa remix ficou parecendo outro barulho, mas tudo bem, estamos aqui para aprender e evoluir. Rapaz, reflitão, hashtag reflitão. Então, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando mais uma quinta-feira. E para a nação cuscuzeira, o maior fã desse Brasil, sim, nossa rádio Cuscuz com Espiritismo, de Fortaleza para o mundo. Yes, my friend. Então, galera, é sucesso! Evangelizando e aprendendo. E aí, galera, bora preparar nossa cumbuca de cuscuz, uma água frutificada para dar uma boa descidinha, né? Vamos ajudar para levar nossa vibração, hein? Então, vocês devem estar se perguntando, menino, qual é a boa de hoje? A boa de hoje, o tema é vida além da vida. E quem vai apresentar hoje, eu estou muito feliz de anunciar a nossa querida, amada, pomposa, dona Françoise Marie, do Centro Espírita Lar dos Humildes. Um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo para toda a galera do Centro Espírita Lar dos Humildes. Fran, seja muito bem-vinda, muita paz e muita luz. Sinta-se à vontade. Paloma, eu adorei o pomposa, viu? Que tu me disseste agora. Gente, a todos uma noite abençoada, né? Que a gente possa tratar esse tema, que os bons espíritos estejam conosco, nos intuindo, como a Isabel muito bem disse, e que a gente possa realmente chegar a alcançar algumas dúvidas que depois a gente vai tirar com os participantes, né? Mas aí eu pergunto, o nosso tema de hoje é vida além da vida. A doutrina espírita, ela nos inspira a saber que existe, sim, vida além da vida. Mas a gente se pergunta, de onde viemos? Para onde vamos? Como é a vida do lado de lá? E a doutrina espírita vai nos responder com as obras do mestre de Lyon, no caso, Allan Kardec, que vem nos elucidar, falar sobre o espírito, sobre corpo, sobre alma e sobre a desencarnação. Mas a gente inicia na noite de hoje falando: a vida após a morte? Será que há? A vida após a morte? Muitas religiões apregoam que depois da morte acabou o corpo físico e o espírito ele é eterno, mas pronto, acabou. E a doutrina espírita, ela vem nos explicar que há vida, sim, depois da morte. Os pontos principais que a doutrina espírita nos elucida, que são os 5 primeiros pontos principais, são o seguinte: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos, a comunicabilidade dos espíritas e a moral espírita. Então, a gente vem abraçar vários pontos, mas a gente tem que compreender o que é desencarnar, o que é desencarnação. O corpo físico, ele perece, mas o corpo espiritual, ele permanece. No momento que há desencarnação, o que é desencarnação? É a morte do corpo físico, e o espírito e o perispírito, que é o corpo fluídico, eles permanecem. Então, quando alguém parte, né, que há todo o processo, milhares de espíritos passam por isso todos os dias. É uma coisa comum a gente se apregoar, percebendo que no plano espiritual há um trabalho intenso de separação do corpo físico do corpo espiritual. E nesse processo de vida,
após a vida, há todo um contexto muito maior do que a gente imagina. No plano espiritual, o espírito, ele desencarnado, ele passa pela experiência do luto, porque do mesmo jeito que a família fica, né, mobilizada naquele momento de dor, de sofrimento, o espírito também fica, porque ele vai sentir a separação dos entes queridos. Há um momento, né, de dor muito grande, não da morte, porque a morte ela não causa dor. A doença, sim. Você está doente, aí teve um ataque fulminante do coração ou alguma coisa, você passa, você vai sentir aquela dor. Mas no momento da morte, você não vai sentir dor. Diferente do momento da encarnação, né? Que quando você nasce, você realmente sente a dor de estar saindo do lado espiritual para o lado material. Então, o que o Kardec, através da doutrina do Espírita e através do livro Céu e Inferno, ele vem nos elucidar acerca do nosso comportamento com a morte, porque muita gente tem medo de morrer. E por que a gente teria medo de morrer enquanto somos espíritas e sabemos que a morte ela não existe? Porque a morte ela não existe. O corpo perece, mas o espírito ele permanece vivo. Só que nós temos que ser mais caridosos com aqueles que passam pela morte. É engraçado, eu aprendi a valorizar esse momento no desencarne do meu filho. Eu não ia a velório nenhum velório, porque eu me incomodava, eu achava que era um momento de dor, que eu não queria ver as pessoas sofrerem. E quando o meu filho Eduardo desencarnou, que ele tinha 10 anos, eu me senti muito acolhida, muito amada, que no momento que eu estava com aquela dor, as pessoas que eu gostava estavam ali para me abraçar, para me dar força. A gente chora, a gente dor, mas a gente tem que perceber que a vida é um sopro. A única certeza que nós temos enquanto estamos encarnados é que um dia vamos perecer. E esse perecer, quando a gente trabalha durante o momento que a gente está aqui encarnado, é bem interessante para a gente se prepare para a morte. Porque como muitas pessoas esperam, passam anos de luto, sabendo que depois que a gente parte, a gente vai se encontrar com os entes queridos. Quando a gente tem uma condição que a gente pautou a nossa vida em equilíbrio, o que vai acontecer? Você provavelmente vai se encontrar com aquelas pessoas queridas, com aqueles amores de outrora, porque ora somos homens, ora somos mulheres, ora estamos ricos, ora estamos pobres. A definição da encarnação é essa. Por que a gente está aqui? Se não para aprender, para evoluir. E esse comportamento que a gente tem que ter com o espírita nos velórios, que a gente vai voltando, ele é importantíssimo, porque geralmente os espíritos eles desencarnam, mas ficam próximos, achando que ainda estão vivos, e eles ficam próximos ao corpo. Imaginemos nós aqui todos, né, no nosso próprio velório. A gente ouvindo as pessoas falando da gente mal, falando das coisas que a gente fez de errado, das coisas que a gente fez certo, apontando os nossos defeitos. Será que isso não nos incomodaria? Porque nós deixamos de ser, vamos dizer que participantes, atores principais. E esse ser de coadjuvantes a atores principais. E esse ser daquele momento, as pessoas comentarem sobre como você está, o que você fez, ele incomoda muito ao espírito. Então, o nosso comportamento dentro de um velório tem que ser de respeito, de observação, de oração, de manter as vibrações equilibradas. E esse processo, de acordo com o livro Céu e Inferno, o processo de encarnação é como se a gente estivesse dentro de um nevoeiro. A gente vai atravessar por um nevoeiro, vai passar alguns, né, aqueles que não ficam presos ao corpo físico, e a gente vai passar e vai seguir. Mas muitos espíritos permanecem na erraticidade, que é o que a gente vai colocar. Lembremos-nos nós que, para nossa compreensão, é interessante a gente saber que o nosso corpo físico ele tem espírito, perispírito e o corpo, que é movido por uma energia motriz que se chama fluido vital. O que é esse fluido vital? É aquilo que nós adquirimos através dos alimentos, que vai ganhando
força para aqui estarmos e movimentarmos, através da alimentação, através da água, da ingestão de água, tudo que nos mobiliza e nos transforma para manter a vida orgânica está contido no fluido vital. E o que acontece com o nosso espírito quando ele fica na erraticidade? O que é a erraticidade? Eu morri, me desliguei do meu corpo físico e eu permaneço no lado espiritual. De acordo com o nosso querido Divaldo Pereira Franco, palestrante espírita, aqui no nosso planeta, nós temos mais ou menos 3 vezes menos o que há no plano espiritual. Então, se nosso mundo aqui tem 7,5 bilhões de pessoas, provavelmente, no plano espiritual, seja aqui na Terra, seja do outro lado, no umbral ou em outros lugares, ficam aqui 20, vamos fazer as contas aí, 3 vezes 7, 21, com mais 1,5, ficam 22,5 bilhões de espíritos do outro lado. Então, se nós formos pegar Paulo, nas cartas de Paulo, quando ele fala que nós aqui pululam espíritos, né, que somos cercados por uma nuvem de testemunhas, essas testemunhas convivem com a gente, porque muitos espíritos, eles partiram do corpo físico, mas acreditam que ainda estão vivos na matéria, porque eles sentem através do cigarro, da bebida, dos vícios que eles tinham encarnados, eles ainda permanecem ligados. Da mesma forma que nós, quando saímos do nosso corpo físico, quando nos desprendemos no momento da morte, nós ainda trazemos toda a nossa bagagem, tudo aquilo que a gente tinha de bom, de ruim, e a gente pode até se perguntar, eu quero encontrar com meu pai, que morreu, eu quero encontrar com a minha mãe, com a tia querida, que vai depender de quê? Do nosso merecimento. A partir do momento que eu tenho uma condição evolutiva grande, eu vou realmente encontrar com aqueles seres queridos, isso se eles ainda não tiverem encarnados. Porque se tiverem ainda, já tiverem partido para a vida física, claro que eu não vou encontrar com eles, né? Então é necessária a nossa compreensão que o retorno à nossa verdadeira casa espiritual é o lado de lá. Aqui é passagem. Para quê? Estamos num planeta de provas e expiações, indo ao mundo de regeneração, e é necessário a nossa compreensão de mundo, que estamos a evoluir, que Deus, se é justo, bom, né, misericordioso, com todas as qualidades que Deus tem, está nos dando uma oportunidade de aqui estarmos, de melhoria interior, de reforma íntima, de trabalho espiritual, para que a gente possa se desligar e crescer. A escala evolutiva, ela é imensa, é progressiva, ela não é decrescente. Só que muitos espíritos, eles estacionam e ficam parados durante alguns até séculos, parados na erraticidade, no mundo espiritual, achando que estão vivos, ou porque não querem encarnar. Então, a estes espíritos é dado inúmeras oportunidades para saldarem suas dívidas pretéritas. E o que são essas dívidas? São as dívidas de outras encarnações que ainda permanecem vigentes, porque nós sabemos que a lei ela é de causa e efeito. Tudo que aqui eu fizer a qualquer um de os meus irmãos, isso é Jesus falando, né? Quando você faz qualquer coisa a cada um dos seus filhos, você também vai ter que responder. A lei de causa e efeito. Então, aquilo que eu fiz de ruim, eu vou ter que responder. E aquilo que eu fiz de bom, fica como um acréscimo para a minha evolução, né? Só que há espíritos que eles desencarnam de forma aviltante, ainda achando que estão levando uma vida frívola, né? de orgias ou de ligados ainda muito ao material. Isso aí vai influenciar diretamente no momento do desencarne. Depende do grau, né, de evolução de cada um. Nós podemos abordar que a gente tem como optar
pelas condições que a gente vai desencarnar, dependendo das nossas ações, da nossa condição espiritual. Exemplo, no momento que eu me sinto em depressão, por exemplo, por causa do luto, e o luto, ele, como a gente foi falado, é do lado de lá e do lado de cá. Mas como eu me encontro em depressão e eu desencarnei com isso, provavelmente eu também estarei do lado dessa mesma forma. Lembrando que é uma experiência necessária a gente viver, que é uma ressignificação da vida, e a maioria de nós, a gente não se pode permitir que o processo vire um processo de depressão. Por que a gente não pode? Porque é um momento que a gente vai ter que aprender a conviver com a morte. É um assunto que é um tabu ainda muito grande, porque as pessoas têm muito medo de morrer. Então, a gente estacionar na encarnação, no momento, não é uma escolha. A gente tem escolhas, mas a gente tem que procurar se melhorar dentro das nossas escolhas para nos sentirmos amparados no momento da morte e para não ficar vagando, como muitos espíritos ficam vagando, a esmo, sem saber o que é que aconteceu, por que morreu, devido à nossa condição ainda de religião ou à condição espiritual que nós estamos tendo. Voltando um pouquinho à erraticidade, há espíritos que ficam estacionados na encarnação, que ficam liderando grupos, porque a gente tem que ter uma visão espiritual. Se eu não estou aqui e eu utilizava mal de determinadas... Isso aí a gente vê dentro das mediúnicas. Vários espíritos que são donos de castelos, que plasmam a ideia de castelos, que estão cheios de seguidores, que trazem todo um cerco de escravos. Vocês acham que esses espíritos voltarão a reencarnar? Com certeza. Esses espíritos voltarão a encarnar no momento certo. Não há nenhuma criatura que seja de toda má. A maioria das criaturas, elas precisam de uma forcinha para evoluir. Então, quando há as mediúnicas, quando há o atendimento fraterno, seja em que for, que os espíritos são merecedores, o que vai acontecer? Eles vão passar por esse processo e vão perceber que erraram, vão encarnar novamente, viver toda uma encarnação para que possa progredir. Tudo é feito muito organizado pelo plano espiritual. Nós vimos no livro Nosso Lar a oportunidade que André Luiz teve, né, que quando aqui esteve, ele tinha a faca e o queijo na mão, que ele era um médico famoso quando estava encarnado, e ele vai trazer uma ideia de vida após a morte bem diferente. E é bem interessante esse livro, para que a gente possa compreender, é um livro basilar, né? Assim, a base, é o primeiro livro que a gente possa compreender esse momento de vida além da vida. Quando ele parte, ele passa a sentir do outro lado que estava vivo, que não tinha morrido. E ele se depara com uma situação que ele, encarnado, ele tinha uma posição social muito boa, muito interessante, e que tinha criado, né, dentro da medicina, contribuiu muito. Mas quando desencarna, ele vai parar no umbral. E o que é umbral? Para a gente tentar compreender o que é umbral, quando a gente passa de uma porta para outra, você está passando para umbral. É a morte da vida física para outra vida. É como se você atravessasse um portal. Umbral significa isso, viu a palavra? Mas, na visão espírita, é um local de sofrimento, de dor, que aquelas pessoas que não conseguiram saldar ou equilatar suas dívidas estão naqueles locais. E o que acontece? Eles passam ele passa, né, a sofrer todos os sentimentos, porque uns gritam suicida, suicida, e ele não tinha morrido pelas portas do suicídio, ele não achava que ele tinha feito, mas ele morreu de forma indireta. Ele utilizou mal a bebida, ele utilizou mal a comida, ele utilizou mal o sexo desenfreado. Então, o que ocasionou? Ocasionou danos no seu corpo físico
que proporcionou, no caso, o seu desencarno antes da hora. Então, ele desencarnou antes da hora por causa daquilo que ele plantou, né? Daquilo que ele agiu, da forma que ele agiu com o corpo físico. Quantos de nós, por causa da nossa invigilância, por causa do nosso atraso moral, ainda se julga que pode fazer tudo, que é o dono de tudo, e o que acontece? A gente acaba caindo, a gente acaba deixando de lado o que era verdadeiramente importante. Então, André Luiz se vê no umbral, no charco, na lama, no sofrimento, na dor. Por quê? Porque ele não priorizou algumas coisas que a gente sabe que são verdadeiras, porque tudo que você vai fazer aqui na Terra, você vai colher, seja aqui na Terra novamente, ou seja no plano espiritual. E as companhias que ele tem são pessoas num local de dor, de sofrimento, porque ele estava na mesma sintonia, na mesma vibração. Então, para que a gente não permaneça nessa vibração, que é uma vibração de sofrimento e dor, é necessário que a gente compreenda, e o que a doutrina espírita nos concita, de que existe sim uma vida além da vida, que é necessário priorizarmos os valores morais, a família, o nosso comportamento, a nossa saúde, o nosso corpo físico, tudo aquilo que nos cerca e que de forma grandiosa Deus nos dá, e a gente, ao invés de cuidar, a gente age com descaso, para que a gente possa não continuar vagando. Nós temos um tempo que é precioso, o hoje. A gente viveu o ontem. O ontem passou. Vamos zerar e continuarmos a nossa trajetória para o amanhã. E vislumbrar um futuro melhor para cada um de nós. Então, é interessante que a gente pare de sofrer, pare de se culpar, pare de entrar nos mesmos entraves que estamos, alguns há centenas de anos, achando que somos pequeninos, que a gente não tem. Errou, errei. Mas e aí? Agora é para frente. É deixarmos de lado, como eu falei anteriormente, o estacionar e ir na ideia de crescer, de crescimento íntimo, de reforma interior, de melhoria e não de desespero. Nós vivemos num momento que o nosso país, o mundo, né, ele enfrenta uma transformação geral. Então é necessário que as nossas vibrações, por aqueles que partiram, por nós que estamos aqui, seja de consonância com o Criador e não de queda. É importante acordarmos para o hoje, para que a vida além da vida, porque um dia nós vamos partir e temos que estar preparados, seja interessante. Eu me lembro, assim, um caso assim, bem curioso e interessante de narrar aqui para vocês. Alguns anos atrás, eu estava dirigindo, vindo de um trabalho, e era à noite, e meu carro, colidiu um carro com o meu carro veio na contramão, a pessoa estava embriagada, e me jogou para cima de um muro. E eu entrei e bati na frente de um poste. Eu fui salva, eu entrei entre um poste e outro, mas bati o carro com muita força no muro. E quando caiu o muro em cima do carro, né, que eu estava sozinha, aí bateu e eu digo, pronto, eu acho que eu desencarnei. Aí chegou uma senhora na porta do carro e disse assim, eu olhei para ela, disse, será que é meu anjo guardião? Aí eu disse, eu morri? Aí a senhora, como é? Eu digo assim, eu morri? E ela disse, não, a senhora está bem, a senhora está viva. E eu digo, eu não morri não. E comecei a chorar, né? É interessante que quando a gente está preparado, porque eu achei que eu tinha desencarnado. Então, quando a gente está preparado para desencarnar, qualquer momento é esse que você acha que desencarnou, que você partiu, que você está preparado, que já foi, porque eu achei que eu estava do lado de lá. Então, é necessário a gente ter essa compreensão para a gente não sofrer tanto. Porque há um sofrimento? Há. Porque a gente vai deixar pessoas que amam, vai deixar pessoas que estão aqui conosco na jornada. Só que a gente tem que lembrar que em outras encarnações existem pessoas também que nos amam.
E existe também aqueles que são devedores. E esses devedores a gente tem que encontrar, sim, porque nascem como filho, vêm como marido, vêm como uma mãe, vêm como um irmão. E é necessária a convivência para que a gente possa estreitar os laços e poder caminhar juntos, né? É bem interessante a gente comprar. Esse tema, ele me botou muito para refletir, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente não sabe nada sobre a vida além da vida. E como ainda somos pequenos na nossa compreensão, que a gente tem que aprender a valorizar cada momento que passamos em nossas famílias. Que o dia de hoje a gente possa refletir de como é que eu me comportei até hoje nos velórios. Como é que eu me comportei até hoje valorizando meu corpo físico? Será que no momento da minha partida eu vou estar preparado ou eu vou continuar vagando? São perguntas que a gente tem que se fazer para que a gente possa passar bem de um plano material para um plano espiritual. Na certeza que temos que vamos encontrar pessoas que amamos, que vamos encontrar espíritos amigos que estão orando por nós, que estão nos esperando ansiosos, que é o caso do meu filho, né, que está lá. Eu com certeza vou encontrá-lo e vou abraçá-lo, se é que ele não vai encarnar pela Celina, né? Então, a gente tem que ter uma visão diferente de vida além da vida, mas valorizando todos os dias as oportunidades que estamos tendo de nos melhorarmos, de evoluirmos, de sairmos da nossa zona de conforto ou desconforto que cada um de nós temos, na certeza que dias melhores virão. Com certeza. E aí, Paloma? Chega que eu tô impactada, realmente. Gente, é um assunto tão lindo, mas eu sei que todo mundo tá dizendo. E aí, minha cumbuca de cuscuz acabou. E agora? E agora, José? E agora, José, que a gente já vai pro nosso break, nosso intervalo, pra gente preencher nossa caneca de cuscuz de água frutificada também. DJ JP, solta o som, rapaz! As mais românticas. As mais românticas. As mais românticas. Céus, quantas estrelas movi, tentando te descobrir a imensidão e o amor que cresceu dentro de música, reino celeste que me reveste de paz sem fim. És o sentir mais profundo, exala no sedento de ti, traz a suprema harmonia
universo é o pulsar da vida de Deus, a nos mostrar a harmonia de sua criação. É o aroma do cosmos a exalar das flores dos astros para os que vivem do amor. Estamos de volta com o nosso segundo bloco. Vocês devem estar se perguntando: que bloco é esse? Isso mesmo! Pinga fogo no cuscuz. Bora derreter esse queijinho e essa manteiga nesse cuscuz. Bora lá, galera. Se preparem. Preparem suas cumbucas de cuscuz e suas águas frutificadas, que o cuscuz vai derreter. Então, vamos lá. A Isabel já tá com a mão coçando assim para fazer a pergunta desse pinga-fogo. Isabel, fala que a Fran te escuta. Esses temas, né, Fran, são muito interessantes, que a gente vai descobrindo que tem um monte de dúvida, né? É isso. Alguns anos atrás, eu assisti um filme que é o Ghost. Acho que todo mundo conhece esse filme, né? Lovers. E nesse filme, o ator principal, ele é assassinado numa trama, de forma sem dar nenhum spoiler aqui na rádio. Mas aí eu queria lhe perguntar se a gente pode fazer um planejamento reencarnatório para esse desencarne violento. E se existe bala perdida? Eita! Isabel, agora tu foi no fundo do baú. Eu me lembrei do Patrick Swayze, porque o Patrick Swayze é querido demais depois do filme Ritmo Quente. Aquele ícone. Veio o Ritmo Quente, eu adolescente, aí depois veio o Ghost, né? Então tem tudo a ver com todos nós. E o cuscuz começou a pegar fogo, né, Paloma? Quando fala nos crochos. É isso. É o nosso lado adolescente. Mas eu queria que tu... Olha, foi tanto fogo que eu esqueci a tua pergunta. Porque assim, o ator principal, ele foi assassinado, né? Uhum. E aí eu queria lhe perguntar se a gente pode fazer, antes da gente encarnar, até esse planejamento. Você vai encarnar e no planejamento tá um desencarne violento, assim, como um assassinato. Eu vou dar um exemplo. Nós sabemos pela leitura, né, que não existe fatalidade, né? Você morreu na encarnação, aí você vai matar o outro e assim seria sucessivamente. Mas nós podemos diminuir. Conta-se o nosso querido Chico Xavier, ele narra uma história de um senhor de escravos que ele tinha prazer em bater nos escravos, e ele batia de açoitar, né? E ele desencarna, sofre
imensamente com os espíritos desencarnados dos negros, e ele vai nascer no Brasil. Ele já tinha outras encarnações, mas ele tinha nessa encarnação, inclusive, que resgatar os débitos do passado. Então ele nasce numa favela no Rio de Janeiro, muito pobre, de família bem humilde, mas ele começa desde cedo a trabalhar anos e anos em favor da comunidade, distribuindo cestas básicas, sendo como se fosse um líder comunitário. E ele tinha que perder o braço, aquele braço que ele utilizou de forma indevida, porque todas as marcas, por isso que a gente falou do perispírito, todas as marcas dos nossos delitos ficam marcados no perispírito. Para que a gente, é como se fosse a nossa carta de recomendação, ou o contrário, né? Quer dizer que se alguma coisa que eu fiz de errado no meu corpo físico ou com outra pessoa, que é o caso, porque é muito extenso, né? Se a gente for tratar aqui é muito extenso, mas é o caso do aborto, por exemplo, fica a marca no meu corpo perispírito. De uma bala que eu coloquei, que eu atirei em alguém, vai ficar a marca no meu corpo perispiritual, né? Então fica a marca. E vamos ao assunto desse senhor. Então ele era para perder o braço, mas ele perde o dedo mindinho. Ele perde um dedo só. A gente vê que a lei de causa e efeito ela tem que ser cumprida, mas eu posso atenuar o delito. E o que é isso? Eu posso diminuir a minha pena. Então eu diminuí a minha pena e eu passei ao quê? Eu tive a lei de causa e efeito, mas pelo bem que eu fiz à comunidade, que provavelmente eram aqueles negros que eu, de alguma forma, prejudiquei, e ele volta negro, na mesma condição, porque aquilo que a gente faz com o outro, a gente retorna para nós mesmos. Aí o Chico Xavier termina com a lição, dizendo, no final da historinha, né, que ele evoluiu naquela encarnação tanto que ele só precisou perder o dedo. Então, a misericórdia divina, ela é tão grandiosa que a gente responde, mas não paga os juros. A gente paga a conta, mas é diminuta quando as nossas ações, elas são capazes de diminuir o nosso delito, né? É interessante a gente ver. Então, não existe fatalidade. Uma bala perdida, ela não é perdida. Fulano morreu de bala perdida. Não. Aquela bala tem um dono, porque aquela criatura, ou aquele ser, ele precisava, de alguma forma, passar por aquilo, né? Para que ele pudesse resgatar débitos pretéritos. Gente, nada, até uma folha que cai é permitida por Deus. Esse barco não está à deriva. Esse barco tem um timoneiro. Então, se a gente passa a acreditar dessa forma, a gente vê, não é achar que tudo que acontece comigo é porque eu tenho que passar, não. Isso aí é conformismo, é diferente. É você ter a certeza que as coisas que você passa de infelicidade ou de alguma coisa que ele venha lhe marcar, ela vem para produzir alguma coisa melhor. Que se fecha uma porta, né, se abre uma janela. Que as nossas experiências no planeta Terra são para a nossa evolução. Que toda mudança é necessária para a evolução. Eu não sei se eu te respondi, Bebel. Respondeu, Fran. Muito bom. Obrigada. Excelente, Fran, excelente. Aí, Fran, agora eu te pergunto uma coisa que eu fiquei refletindo. O espírito, ele fica por muito tempo na erraticidade, ele fica dias, meses, ou ele pode ficar até séculos. Ou papum, já vai logo trabalhando para conseguir reencarnar? Depende da condição que o espírito esteja ao encarnar e ao desencarnar. Como assim, Fran? É porque eu estou dizendo ao encarnar ou desencarnar, porque tem crianças que morrem dentro da barriga da mãe. E ela nem passou, né? Nem encarnou completamente, mas está dentro do útero e morrem. Então, eles podem ser socorridos. Depende, Paloma. Nós tivemos um caso bem interessante na nossa casa espírita de
uma criança que ela lembrava de tudo que ela tinha feito. Ele disse assim: você não é minha avó, você é minha mãe. Você é minha mamãe. E a mãe, desde pequena, disse assim: olha, eu morri disso, eu fiz isso, eu passei isso, eu sofri, mamãe. Ela caiu de um balanço e a criança desencarnou. E ela volta como filha no caso, ela era avó e não mãe. Então a gente observa que a providência divina, ela age de diversas formas. Se nós não cumprirmos a nossa estada aqui nos anos que nos são dados, o que vai acontecer? Nós temos que vir numa outra encarnação, resgatar esses anos que faltavam para completar a nossa tarefa. Então, não é por acaso. Mais alguém? Vamos lá, tem a Carol aqui na fila. Gente, a fila para as perguntas, eu tô amando, amando, amando. Carol, fala que a Fran te escuta. Ei, Fran, na verdade é um comentário. Gente, as coisas da vida, né? Não é coincidência a gente passar a ver a visão espírita. E essa semana eu estive numa escola da rede pública e a gente foi tratar sobre o assunto luto, né? O luto na infância. Só que a gente foi de uma forma lúdica. Aí uma das crianças, era crianças entre 10 a 11 anos, chegou, falou assim: a gente precisa morrer, porque senão vai desequilibrar a natureza. Aí eu achei interessante a fala dele, sabe, Fran? E olha que a gente não falou sobre crença, né? Porque não cabia, que a gente estava na parte de pesquisa. E ele falou isso. Aí eu perguntei por que o equilíbrio. Ele, tia, já pensou como é que o nosso corpo ia sustentar a gente ficar vivendo para sempre aqui na Terra? Então, a gente chega um momento que vai ter que morrer. Ele falou assim, vai ter que morrer. Aí teve outra criança que eu perguntei assim: você gosta de falar sobre a morte? Aí ele: não, Deus me livre, que isso vai me atrair. E assim, né, eu percebo que tem esse assunto que você pontuou, é muito importante, porque dentro da casa espírita a gente não vê falar especificamente, né? É uma experiência, Carolzinha, né? Necessária. O luto é uma experiência necessária. A gente só tem que ter um cuidado do luto não virar uma depressão, porque o luto é a perda do outro e a depressão é a perda de si mesmo. Há uma diferença bem grande e a maioria das pessoas não sabem lidar com a dor e aí o que acontece? Acabam adoecendo. Aí é necessário um profissional que venha a cuidar, no caso um psicólogo, alguém que acompanhe, para que haja um preparo, porque nós não temos ainda um preparo para a dor, né? A gente está querendo sempre ser feliz. Mas já pensou, se todos nós fôssemos felizes o tempo todo? Seria tão chato. Ai, seria não? Seria. Então é necessário aqueles momentos de queda para a gente aprender a valorizar os momentos de felicidade. E lembrando que a gente está no planeta de provas e expiações. A gente ainda não está no mundo de regeneração e nem no mundo ditoso. Então, o que é que a gente está querendo aqui ser feliz o tempo todo? Aproveitar os momentos felizes para ser feliz de verdade. Para que a gente possa valorizar nos momentos de queda, de dor, que sejam a menos diante da dificuldade. Fala, Carol. E assim, Fran, o que você falou agora foi muito importante, porque quando a gente foi abordar, né, sobre o luto, a gente contou uma historinha, né, bem bonitinha. Aí, na hora que a gente foi contando, tem um momento da história que fala exatamente isso que você falou. Como é que a gente vai valorizar o sol? Como é que a gente vai valorizar o dia se não existir a noite? Como é que a gente vai valorizar o sol se não existisse a chuva? Como é que vamos valorizar a vida se não existisse a morte? Então, de uma forma lúdica, de uma forma mais florida, né, digamos assim, foi abordando o tema com delicadeza, gente, porque tem que ter uma sensibilidade, porque nem todo mundo, nem eu, nem acho que nenhum de nós tem condição de ter uma aceitação, né, natural. Então, acho que, como a Fran falou, são processos que a gente vai passando, não pode ficar ali também presa àquela dor, né, Fran?
que ela entrar no processo da depressão até. É o cuidado que a gente tem que ter consigo, né? De viver o luto intensamente. É o que eu aconselho, assim, viva, porque eu já passei por isso, a gente vive o luto, chore, viva o luto, mas não se desespere. Eu tive a oportunidade de conhecer o projeto, o nome se chama Projeto Quatro Varas, fica ali no Pirambu, de mães que tinham perdido seus filhos. Eu estava com mais ou menos um mês que o Eduardo tinha partido, e eu fui lá fazer uma roda de conversa. Então, nós sentamos, ali são todas as religiões, tem evangélicos, tem católicos, tem espíritas, tem umbandistas, tem todas as religiões, tem budistas que eu vi, né? Tem pessoas esotéricos, e é um processo assim bem interessante e é aberto ao público, né? E a gente sentou várias e fomos fazer uma roda de conversa terapêutica. E a gente vai conversando e vai se apresentando e vai falando e vai lidando com a dor e vai se vendo. E engraçado que eu sentei, eu digo assim, menino, minha dor é muito menor do que de um monte de gente aqui. Por que eu estava tendo essa visão? E olha que tinha um mês que ele tinha partido. Tinha mães lá que estavam há 4 anos, o quarto da criança que ela tinha perdido, acho que era um garoto de 5, 6 anos, que estavam do mesmo jeito. E a gente sabe, pela leitura, que a gente não pode viver o luto 1 ano, 2 anos, e ir aos poucos se desfazendo, se libertando, né, desses liames. É uma coisa progressiva, e eu não posso falar que é uma receita de bolo, porque cada um tem sua vivência, cada um vive de uma forma diferente, cada um. Mas eu, com um mês de que o Eduardo tinha partido, eu já tinha tirado cama, já tinha dado roupa, eu queria era dar os brinquedos, a felicidade, ó, dar nos orfanatos, de ter dado as roupas dele. A única coisa que eu sofri foi com a chuteira dele, que ele era louco pela chuteira, mas aí eu também dei as chuteiras para uma criança que queria jogar bola. Então nós tínhamos engraçado é que a minha dor era menor pela minha compreensão. Então, a doutrina espírita ela veio para nos aclarar as ideias de vida após a morte, de que a vida continua, de que existe vida após a vida, e que essa compreensão é que nos faz perceber a importância da doutrina espírita na nossa existência. É uma oportunidade que nós estamos tendo imensa de compreensão para o nosso trabalho aqui hoje, para a nossa reforma íntima, para que a gente não venha a sofrer muito mais no amanhã, né? Então, eu agradeço assim demais, eu sei que está acabando o tempo, vamos assim, demais a oportunidade, eu espero ter respondido e deixo assim um apelo geral para que a gente encare a morte de uma outra maneira, que nós possamos ir a velórios não com aquela responsabilidade social, mas com a responsabilidade de eu orar por alguém que partiu, de que visitemos os hospitais, que muitos ali estão partindo, na certeza que eu passo no hospital, que eu faço uma prece por um doente, que eu vejo alguém na rua que acaba de desencarnar, que eu faço uma oração e que eu não seja urubu a ver a notícia, que eu mude as minhas atitudes para que a minha vida possa valer a pena e que a vida do outro seja respeitada, né? Que a gente tenha uma coerência no viver para que a gente saiba morrer. É interessante, né? Como a vida e a morte, elas se misturam, porque existe realmente uma vida após a vida. Isso aí está o mestre Kardec a nos concitar através do Evangelho, através do Livro dos Espíritos, de uma outra visão bem diferenciada, né? Que a gente vai encontrar aqueles entes queridos que a gente tanto ama, na certeza de que realmente o amor ele é universal, ele ultrapassa as barreiras físicas, ele passa a ter uma dimensão muito maior quando Cristo aqui esteve e elucidou e mostrou que amar
não é só a nós mesmos, mas ao nosso próximo, àqueles que nos cercam, àqueles que partiram, que deixaram sua marca. Muito obrigada a todos pelo carinho, pela receptividade. Eu não sou palestrante, já disse isso, adoro fazer aulas, mas eu não sou palestrante, mas vim com muito carinho somar com vocês. Beijos. Fran, muito, muito obrigada por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento para a gente compartilhar. E, gente, o nosso cuscuz está chegando ao fim, infelizmente. Mas não fica triste não, bebê, que próxima quinta vamos pegar nossas cumbucas de cuscuz com água fluidificada. Então, vamos fazer a nossa prece. E, Fran, nosso amor e gratidão por você disponibilizar seu tempo hoje para todos nós, para os ouvintes dessa Fortaleza, desse Ceará, desse Brasil, desse mundo, meu amor, que é essa rede desse cuscuz, todo mundo junto e misturado. Então, eu gostaria de chamar a Carol para fazer a nossa prece final. Carol, você está entre a gente, bata 2 vezes para sim, e 1 para não. Estamos aqui. Estava aqui aprendendo a fazer o coraçãozinho, gente. Depois dá para me dar uma aula, viu, por favor? Isso é muito dorama, mulher, é muito dorama. Ah, é, né? Pois vamos lá, gente. Fazer nossa prece, né? Que é tão bom a gente se conectar com Cristo, se conectar com o Altíssimo. Quem puder fechar os olhos, se você não puder, mas vamos se concentrar, vamos se conectar com a espiritualidade amiga, com os benfeitores, para que a gente possa continuar com essas vibrações. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, nosso Pai Criador, pela oportunidade de estarmos aqui, todos nós, reunidos, embora estejamos fisicamente longe, mas através das ondas do rádio, vamos nos aproximando um pouco. Que possamos todos nós, encarnados e desencarnados, estarmos juntos nesse propósito que é seguir os caminhos do nosso Mestre. Divino Mestre Jesus, agradecemos por este encontro, agradecemos por estarmos aqui de forma leve, tratar de assuntos sérios. Agradecemos também pelas boas vibrações que a espiritualidade amiga sempre nos emana. E também pedimos que todos nós possamos continuar vibrando sempre, possamos continuar envolvidos pela espiritualidade amiga. E pedimos também ao nosso Pai Criador que ilumine todos os necessitados, que ilumine a todos que precisam desse amparo fraterno, que estão passando por este luto, pela dor da saudade, que também sejam amparados, sejam socorridos. E pedimos também àqueles que estão passando por momentos difíceis e dolorosos, e possamos todos nós continuar nesse clima de prece, nessas boas vibrações. Que assim seja. Que assim seja. Galera, um beijo, um cheiro, um cuscuz com queijo. Cuidem-se que próxima quinta teremos o nosso belo cuscuz. Meu povo, se cuidem, façam prece. Vamos também trabalhar na nossa reforma íntima, porque a nossa encarnação não é mole não, hein? Galera, um cheiro, um beijo e um cuscuz com queijo. Não vou fazer a vaia, porque andaram reclamando, mas tudo bem. Aqui vamos aprimorando, que vem aí uma boa vaia bem cearense. Mua! Tchau! Quem reclamou fui eu. É que ela é minha relações públicas. Ela já é uma ajeitada na vaia. Você vai aprender no YouTube como é a vaia cearense. Tá ouvindo? Tarefa de casa. Vaia cearense. Vai dar um monte de vaia cearense aí. Tem até uma ovelha. Eu vou fazer, sabe aonde? Na vizinha. Como é? João, tá sem áudio. João tá mudo. João, liga o som, João, o microfone. Tem até uma ovelha que sabe fazer o grito cearense. A vaia. E a Paloma não sabe. A ovelha faz uma vaia e a Paloma não sabe fazer uma vaia.
Gente, do meio pro final, eu não presto para dar palestra, eu já disse, eu fico nervosa. Aí do meio Não, pro mas final, foi ótimo, foi bem leve, sabe? Adorei, viu? os slides travaram. Eu tô com a lente, a lente ficou embaçada, eu não conseguia ler. Agora vem, ó. Eu tô de lente, a lente tá com tipo como se fosse um cisco, bem no meio. Aí eu não consigo ler e eu aqui fiquei, né? Eu fiquei. Eu não sei vocês, mas a minha sala era todo tempo travando. Não, o meu é a lente tá embaçada, as duas, porque eu não sei. Ó, agora, saiu todo mundo, só tá a Paloma e eu na imagem. Eu acho Não, que meu é a lente. É por conta do sobrecarregamento da rede, por isso que fica fechando umas imagens. E também tá chovendo aqui. Aqui no condado da Parangaba tá chovendo. Aí a internet também fica um pouco estável. Eu devia ter deixado o link da lente aqui, eu tô com a lente as duas. Aí não conseguia ler, eu digo assim, Qualquer dia e os papéis aqui, eu não conseguia ler. E o João Pedro? Você tá falando, Paloma. Ei, Paloma. Foi ótimo, Fran. Oi, João Pedro. Qualquer dia... João Pedro? Oi, tá me ouvindo? Agora tô ouvindo. Qualquer dia desse eu vou lhe convidar pra vir fazer o programa daqui, direto, viu, da rádio. Eita, rapaz, é muita responsabilidade. Eu sou sua camponesa. É a Paloma. Eu sou uma camponesa. Eu sou uma camponesa. Ela tá cheia de fã. Tá cheia de gente atrás dela, ó. É aqui perto do Max, viu? Eu não acredito não, que aqui pertinho, olha. Menina, eu tô chocada. É aqui no Max. É o Max, qual do Max? Vizinho é o Max aqui. Daqui eu tô vendo... O Max do... Aqui na Osório. Da Osório? É. Oh, perto do meu condado, chocada! Aí, viu? Por isso que eu tô falando. Olha aí, gente, olha aí. Qualquer dia Vamos você vem seminar para conhecer o nosso estúdio e fazer diretamente daqui o programa. Aí, viu? Tá aí, pá. Mas vai aprender a lidar aí na rádio, viu, Paloma? Mulher, se nada der certo, tu já sabe, né? Vai, tu aprendeu. Bom final de semana pra vocês. Até quinta-feira. Beijo. Cheiro. Tchau, João. Um abraço. Até Tchau, mais. Menino, chega que eu suei de nervoso. Tchau! Tchau, gente. Se o direito não der certo, a vai dar. Mulher, pelo amor de Deus.